Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 31. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 22. Gênesis 31, a partir do versículo 22. Está escrito assim: E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo o seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, e o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Por que me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste, e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste agora, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta, Senhor, é a palavra, Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, Senhor. Esta palavra que gera vida, esta palavra que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Senhor, esta palavra é que o Teu Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações neste momento. Pai, que esta palavra possa gerar vida em nós. Que esta palavra, Senhor, possa transformar todo o nosso ser, ó Pai. Meu Deus, nós recebemos a Tua palavra, Senhor, como um maná, Senhor, que vem dos céus para nos dar vida, para nos dar força, para transformar todo o nosso interior. E o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar, de agir, de se mover no nosso meio e em nossas vidas através desta palavra. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esta palavra nos mostra que o Senhor é quem peleja por nós, que o Senhor é quem nos guarda. Nós vemos aqui Labão, que era o sogro de Jacó, diz aqui que Labão reúne os seus irmãos, reúne uma tropa, vamos dizer assim, para perseguir a Jacó. Jacó ocultamente tinha reunido os seus filhos, reunido as suas esposas, reunido o seu gado, tudo que ele tinha, e enquanto Labão tosqueava as suas ovelhas, Jacó parte em viagem para voltar à terra dos seus pais. E quando Labão chega, ele tem essa notícia: olha, Jacó fugiu. E ele então reúne ali os seus irmãos, diz a sua palavra, ele reúne uma tropa, e ele vai em perseguição a Jacó. E por que Labão está fazendo isso? Por que Labão, sendo o sogro de Jacó, pai de Leia e pai de Raquel, avô daquelas crianças, por que ele está fazendo isso? No versículo 1 e 2, nós vamos ver que Labão tinha inveja de Jacó. Ele olhava para Jacó, mas ele tinha inveja, porque ele via na vida de Jacó a bênção de Deus. E no versículo 1 e no versículo 2 está escrito assim: Então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele, como ontem e anteontem. Quando Jacó chega, os irmãos vão se lembrar, Jacó chega, vamos dizer assim, com uma mão na frente e outra atrás. Jacó não tem nada.
Jacó chega totalmente desprovido e Jacó começa a trabalhar. E Labão enxerga em Jacó um jovem trabalhador, esforçado. E Labão percebe que Jacó está gostando da sua filha Raquel. Mas Labão é um homem astuto, é um homem enganador, diz a palavra do Senhor. Então ele vai enganar Jacó e ele vai fazer com que Jacó se case primeiro com a sua filha mais velha, Léia, e depois Jacó vai se casar com Raquel. Ele vai servir a Labão 7 anos por cada uma das filhas, no total 14 anos. Até então, nesses 14 anos de trabalho, Jacó não tem nada a não ser a mão das suas esposas. Depois, ele continua trabalhando com seu sogro, e seu sogro então promete um salário para ele, e começa a pagar um salário para ele. E Jacó então, por ter a bênção de Deus sobre a sua vida, por ser alguém temente ao Senhor, e por ter ali sido zeloso em tudo que ele faz com que o rebanho de Labão cresça muito. Labão começa a enriquecer muito por causa de Jacó, e ele começa a prosperar muito. Mas a palavra do Senhor diz que Labão, ele tentava tirar proveito de Jacó de todas as maneiras. Ele era um enganador e ele engana Jacó o máximo que ele pode. Olha o que está escrito no versículo 7. Jacó está conversando com as suas esposas e ele está dizendo: vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Imagine você trabalhar com um patrão assim. Ele te promete uma coisa, você vai lá, cumpre a sua meta e ele não cumpre aquilo que ele prometeu. Aí ele vem com a outra proposta. Olha, não, peraí, olha, e vai inventar uma desculpa, porque gente que gosta de enrolar e de mentir, é sempre assim, sempre tem uma desculpa, ele sempre tem uma conversa, ele sempre tem um engano. Aí passou a conversa no Jacó de novo, fez outra proposta, Jacó foi lá, sentou e aí vai sucessivamente. E Jacó fala: 10 vezes ele me enganou. E Jacó está reconhecendo aqui a mão de Deus. Deus não lhe permitiu que ele me fizesse mal. Quer dizer, tudo que eu tenho aqui foi por causa que Deus preservou. Porque se dependesse de Labão, Labão tinha me tomado tudo. Tinha me deixado sem nada. Do jeito que eu cheguei aqui, eu ia estar até agora sem nada. Eu não ia conseguir juntar nada. E a palavra de Deus diz que Deus começa a agir em favor de Jacó. E Jacó, ele não é alguém contencioso, Jacó não é alguém brigão. Você não vai ver nenhum relato que ele vai se levantar contra o seu sogro, em nenhum relato ele vai partir para a contenda, ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Jacó é um homem temente a Deus, é um homem pacífico, e Jacó está esperando no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, quando nós andamos em fidelidade, quando nós andamos na obediência de Deus, a palavra de Deus diz que Deus começa a pelejar em nosso favor. Diz aqui, meus irmãos, a partir do versículo 9, olha o que o próprio Jacó vai declarar aqui. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e o deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse-me ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, e são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. O que aconteceu? Quando Labão fala para Jacó: olha, fica aqui e eu vou te pagar o salário para você. Você não vai trabalhar de graça para mim. Você já trabalhou pela mão das minhas filhas, você já trabalhou 14 anos, agora eu quero que você trabalhe por você mesmo. Só que Labão estava mentindo, ele estava tentando enganar Jacó. Ele olha para todo aquele rebanho, que é um rebanho muito numeroso, um rebanho próspero, prosperou muito na mão de Jacó, e ele vê que a minoria daquele rebanho são salpicados, malhados e listrados. E ele fala para Jacó assim: olha, determina o teu salário. E Jacó diz: olha, Labão, para que não haja confusão, o meu salário vão ser as ovelhas listradas, salpicadas e malhadas. Sabiamente é uma estratégia de Deus. Porque Labão não poderia acusar Jacó de roubar.
Porque toda ovelha que não fosse salpicada, listrada ou malhada, não pertencia a Jacó. Então era fácil de identificar qual era o rebanho de Jacó e qual era o rebanho de Labão. Labão nunca poderia acusar Jacó: você está me roubando. O Jacó ia falar: mas espera aí, qual é a ovelha que está no meio do meu rebanho, que não é listrada, salpicada, nem malhada? Pode tirar, leva embora. Cadê? Me mostra aqui, vamos passar aqui pelo rebanho aqui e vamos olhar. Realmente, uma estratégia de Deus. Só que Deus ainda deu uma estratégia a mais para Jacó. Esse anjo aqui vai instruir ele que quando as ovelhas fortes estiverem para procriar, as ovelhas mais bonitas do rebanho, que ele coloque na frente do lugar onde elas vão beber água, ele pegue varas e ele descasque as varas e faça nas varas listras, conforme a mancha nas ovelhas, salpicadas, malhadas e listradas. E ele coloca aquilo na frente da onde as ovelhas vão beber água. E quando as ovelhas fracas estão no momento de procriar, ele tira aquilo. E o que acontece pela mão de Deus? O rebanho de Jacó começa a se tornar um rebanho de ovelhas fortes. As ovelhas mais fortes, as ovelhas mais produtivas, aquelas que engordam mais, aquelas que produzem mais lenha, mais lã, aquelas que produzem mais leite, aquelas que são as melhores, passam a fazer parte do rebanho de Jacó. E o rebanho de Labão começa a ficar de ovelhas fracas. E a palavra de Deus diz que o rebanho de Jacó então cresce muito. E o rebanho de Labão cada vez vai mirrando mais. Por isso os seus filhos, os filhos de Labão, e falam assim: olha, Jacó está enganando o nosso pai. Jacó está roubando, mas como? Como é que Jacó está enganando? Qual é o poder que o homem tem? Ali naquela época, hoje a gente sabe que tem genética, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas naquela época não tinha nada disso. Era a mão de Deus. Aqui como Jacó mesmo reconheceu, Deus, aleluia, viu o que Labão estava tentando fazer e Deus estava preservando a Jacó. Irmão, uma lição muito grande para mim e para você. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Tem muito crente perdendo batalha porque fica com raiva. Tem muito crente perdendo batalha porque está se vingando. Tem muito crente perdendo batalha porque está perdendo as estribeiras, está discutindo, está batendo boca. Tem muito crente perdendo batalha porque está usando meios carnais para lutar as suas guerras. Nós não precisamos fazer isso. Porque há um Deus nos céus, que a palavra de Deus diz que Ele é o justo juiz. A palavra de Deus diz que Ele tudo vê. O que Deus diz para Jacó? Eu estou vendo o que Labão está fazendo. Eu estou de olho na estratégia de Labão. Só que mais sábio do que Labão sou eu. Só que mais poderoso do que Labão sou eu. Quando Labão arma uma estratégia para te prejudicar, Jacó, a palavra de Deus diz que o quê? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Toda a estratégia que Labão usou para prejudicar a Jacó, Deus transformou em bênção e abençoou a Jacó. Enquanto Labão está tentando prejudicar a Jacó, a sua vida está afundando. Enquanto Jacó está andando em fidelidade a Deus e deixando Deus lutar por ele, pelejar por ele, ele está só enriquecendo. Aleluia! Às vezes, irmãos, nós passamos por situações assim no trabalho, às vezes nós passamos por situações assim na família, no meio da própria família, muitas vezes acontece de um querer tirar proveito do outro, de um querer abusar o outro. No trabalho, alguém quer tirar proveito do teu trabalho, alguém quer levar os teus méritos, alguém quer falar mal de você, alguém quer te prejudicar. Seja onde for, irmão, não se esqueça disso. As armas da nossa milícia não são carnais. Você tem que orar, você tem que buscar de Deus uma estratégia, você tem que apresentar a Deus a tua necessidade, aleluia, e deixa Deus agir por você, aleluia. Deus deu a estratégia e Jacó fez a estratégia que Deus deu. Irmão, eu pergunto para você, qual é o sentido de você colocar pedaços de madeira, galhos de árvores, na frente do animal que está se procriando e a cor do pelo do animal ser exatamente a cor daquela vara que está ali? Não tem explicação lógica. Porque é Deus que está agindo. E muitas vezes a gente também perde a bênção, porque a gente fica questionando a Deus. Mas para que eu vou fazer isso? Deus falou para eu fazer isso, mas por que eu vou fazer isso? Não tem lógica. Irmão, você não tem que entender.
Você não tem que ensinar a Deus. Obedece, faz aquilo que Deus está falando, mesmo que para você não faça o menor sentido, mesmo que para você não tenha o menor, olha, não tem lógica nenhuma, isso aqui parece coisa de louco. Ah, meu irmão, o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, aleluia. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, Deus sabe a melhor estratégia, e Deus, meus irmãos, diz a palavra de Deus, que Ele torna a sabedoria dos homens em loucura, aleluia. Ele confunde os sábios na sua própria sabedoria. Deus está aqui agindo de maneira gloriosa. Jacó não está indo para a casa do seu pai também porque ele quer, porque Jacó é um homem temente a Deus, ele está cumprindo uma palavra direta de Deus. Olha o que está escrito no versículo 3. Disse-lhe o Senhor, quer dizer, disse o Senhor a Jacó, torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Olha lá no versículo 13, Deus fala para ele, eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna para a terra da tua parentela. Jacó está voltando para a casa dos seus pais, mas ele não está agindo por vontade própria, ele está debaixo de uma palavra de Deus, ele está debaixo da direção de Deus. Muitas vezes a gente dá cabeçada na vida, muitas vezes as coisas dão erradas para nós, porque a gente não está debaixo de uma palavra de Deus, porque a gente não está debaixo da vontade de Deus. A gente coloca um pensamento, a gente coloca um desejo, a gente traça uma estratégia e não ora, e não pergunta para Deus, e não vai buscar uma direção de Deus, e aí a gente quer que Deus abençoe. Não é assim que funciona. Nós não temos que dar a direção para Deus, nós temos que buscar a direção de Deus, é bem diferente. É bem diferente. Quando a gente mesmo faz um plano e depois a gente quer que Deus abençoe o plano, não vai dar certo. Nós temos que buscar a direção de Deus, buscar a palavra da boca do Senhor, ver o que Deus quer para mim. Jacó está aqui e se Deus não mandasse ele voltar, ele iria permanecer. Mas olha, mesmo sofrendo tudo isso que ele está sofrendo, mesmo passando por tudo isso que ele está passando, sim, isso significa temer a Deus. Temer a Deus significa que eu não vou colocar minha vontade acima da vontade de Deus. Temer a Deus significa que eu não vou buscar fazer o que eu quero sem saber qual é a vontade de Deus. Temer a Deus significa que Deus é Senhor sobre a minha vida. Se Ele mandar eu dar um passo para a direita, eu dou. Se Ele mandar dar um passo para a esquerda, eu dou. Se Ele mandar dar um passo para frente, eu dou. Se Ele não falar nada, eu fico quietinho no meu lugar. Isso é que é temer a Deus. Muitos crentes hoje em dia não sabem mais o que é temer a Deus. Andam fazendo o que quer, buscam os próprios desejos do seu coração, buscam a sua própria ambição do coração, e aí as coisas começam a dar errado, começam a dar cabeçada na vida, fala, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo, irmão, é que você está andando sem a direção de Deus. O que está acontecendo é que você está colocando as ideias na sua cabeça, e você está buscando os desejos do teu coração. Deus não vai se curvar. Nós é que temos que nos humilhar. A Bíblia diz assim, ó, humilhar-vos sob a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Jacó se humilhou sob a potente mão de Deus. Irmãos, é fácil servir assim? Você vai ver aqui, mais para frente, eu não vou ler, quando Labão começa a questionar Jacó, Jacó vai falar assim, olha, você não tem o que reclamar de mim. Eu servi a você muito bem durante todos esses anos. Eu de dia e de noite, eu estava de olho no teu rebanho. Eu não podia dormir de noite. O sono fugiu dos meus olhos. Eu estava de uma tal maneira que de dia o sol me consumia e de noite a geada. Porque no deserto, de dia 50 graus, de noite 0 graus. Então Jacó está falando, de dia o calor do sol me consumia, de noite a geada me consumia. Quando vinha um ladrão, quando acontecia um acidente, um animal vinha lá, um predador e devorava uma ovelha, eu não dava prejuízo para você, eu pagava do meu bolso. Você nunca tomou um prejuízo com o meu trabalho. Embora Jacó, sendo um trabalhador, não era ele que tinha que assumir esses riscos. Mas Jacó está dizendo, olha, nunca você teve prejuízo de uma só ovelha na minha mão.
Se o ladrão roubasse, eu restituía. Se a ovelha ficasse doente e morresse, eu restituía. Se vinha um predador, seja um leão, seja um urso, seja um lobo, seja o que for que viesse e devorasse uma ovelha, eu restituía. Você nunca tomou prejuízo comigo. O crente, ele tem que andar de uma maneira irrepreensível. Pastor, mas olha, tem coisa que é demais. Não importa, irmão. Anda direitinho, não dá motivo do nome de Jesus ser escandalizado. Não dá motivo das pessoas blasfemarem o nome de Jesus que está sobre a sua vida. Olha para Daniel. Daniel no capítulo 6, a palavra de Deus diz que aqueles homens vão investigar a vida de Daniel. Vão passar um raio-x na vida de Daniel. Vão passar Daniel na peneira. Eles querem só um cisco para acusar Daniel. Mas a palavra de Deus declara que eles não acham nada. Nenhuma vírgula na vida de Daniel estava errado. A palavra de Deus diz que ele era fiel em tudo. Eles chegam ao ponto de dizer: nunca acharemos ocasião contra Daniel. Nunca. Pode desistir, Daniel nunca vai ficar, vamos dizer assim, tinha um ditado, eu trabalhei em fábrica, né? Então, o pessoal falava: ó, não pode levar nenhum parafuso daqui. Daniel não levava nenhum parafuso, nenhuma porca, nenhuma arruela. Daniel era correto em toda a sua vida. E nós vemos aqui que Jacó era desta mesma maneira. Correto em todos os seus trabalhos, em todos os seus negócios, nas suas atribuições, ele era correto. Eu já trabalhei, eu já fui peão de fábrica, e muitas vezes a gente tem aquele ditado: acontece alguma coisa, quebra alguma coisa, o patrão é rico, o patrão é rico. Não, irmão, o crente não pode ter esse pensamento: o patrão é rico. Você tem que zelar ali como se aquilo fosse de Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que trabalhar, onde quer que você esteja trabalhando, você tem que se dedicar ali como se aquilo fosse algo de Deus. Jacó, por que ele tem todo esse zelo com Labão, mesmo Labão sendo esse homem tão enganador, tão mau, tão corrupto? Porque Jacó está trabalhando para Labão como se ele estivesse trabalhando para Deus. Por que Daniel era tão fiel naquilo que ele fazia, sendo que os babilônios entraram lá na sua terra, destruíram tudo, mataram um monte de gente que ele conhecia, saquearam toda a nação, saquearam até o templo, eram infiéis? Por que Daniel é tão fiel? Porque Daniel está servindo ao reino da Babilônia, como se ele estivesse servindo ao reino celestial. Ele não deu motivo de nada, e nós não podemos dar motivo de nada, porque quando a gente faz assim, Deus começa a lutar pela gente. Deus toma as nossas dores, irmãos. Deus toma as nossas dores. Deus é que toma as dores de Jacó. Deus olha para toda a estratégia, toda a artimanha de Labão, e Deus toma as dores de Jacó para ele. Deus começa a intervir na história de Jacó para abençoar a ele, aleluia, e para frustrar todos os planos maus de Labão, porque Deus está pelejando por Jacó. Você quer que Deus peleja por você? Você quer que Deus entre na tua causa? Aleluia! Você quer que Deus comece a te proteger? Você quer que Deus comece a anular as estratégias do inimigo contra a tua vida? E Deus começa a transformar a maldição em bênção? Aleluia! Então confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. A nossa luta, diz a palavra de Deus, não é contra carne nem sangue. Alguma pessoa te prejudicou? Perdoa. Falou mal de você? Perdoa. Fez o mal contra você? Perdoa. Deixa nas mãos de Deus. Deixa Deus entrar na causa. Deixa Deus lutar. Deixa Deus fazer a justiça. Aleluia. Não queira você tomar a justiça nas suas mãos. Deus disse: minha é a vingança. A vingança pertence a Deus. Deixa Deus entrar na batalha. Deixa Deus agir, irmão. Se você tomar a frente, Deus não vai fazer. Se você quiser fazer justiça com as suas próprias mãos, Deus não vai fazer. Se você quiser se vingar do teu inimigo, Deus não vai estar do teu lado, você vai estar sozinho. Mas se você agir conforme a palavra de Deus te ensina, Deus vai na tua frente, você não precisa fazer nada. Jacó não fez nada que prejudicasse a Labão, ele não tenta de nenhuma maneira tirar nenhum proveito de Labão. Deus é que faz naturalmente, aleluia, que a bênção esteja sobre Jacó e ele cada vez cresça mais. E Labão cada vez mais afunde.
porque Labão não vai se arrepender, Labão não vai voltar atrás. E aqui, irmãos, agora que eu acho maravilhoso, está lá no verso 24, Labão está ali e a intenção dele é má. O verso 24 diz, veio porém Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe, guarda-te, que não fales com Jacó nem bem, nem mal. Guarda a tua boca, cuidado com o que você vai falar para Jacó. Eu estou do lado de Jacó. Vigia, Labão. Vigia. Olha, Deus não falou com Jacó. Deus foi falar direto com Labão. Você não precisa se defender. Você está entendendo o que Deus está mostrando? Você não precisa se defender. Você não precisa bater boca com ninguém. Deixa que Deus vai lá. Ele mesmo vai falar. Deus não manda recado para ninguém, não. Deus fala cara a cara, face a face. Deus vai e repreende o homem cara a cara, face a face. Labão vai dar isso aqui, ó, verso 29. Ele diz assim, ó, poder havia na minha mão para vos fazer mal. Essa era a intenção dele. Ele queria pegar tudo de volta, ele queria tirar todo o rebanho, todos os bens de Jacó, ele queria despedir Jacó vazio, sem nada. Essa era a intenção do coração dele. Por isso que ele reuniu uma tropa para ir atrás de Jacó, porque a intenção dele não era boa, não. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Poder havia na minha mão para vos fazer mal, mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te, que não fales com Jacó nem bem, nem mal. Irmão, é melhor você deixar Deus te defender do que você se defender. É melhor você deixar Deus entrar na batalha e lutar por você do que você tentar lutar com a sua força, com a sua capacidade. Você nunca vai, irmãos, igualar a Deus. Você nunca vai pôr medo de ninguém. A gente não põe medo de ninguém, mas Deus põe medo. Quando Deus fala, o homem treme. Labão aqui está com o exército, Labão está com a arma, Labão está com a estratégia. Mas quando Deus falou, ó, cuida, guarda. Porque Deus não aparece assim e falou, olha, Labão, olha, sabe, Labão, não, Deus não fala assim, não. Deus falou para Labão, Labão, o negócio é o seguinte, guarda a tua boca. Porque dependendo do que você falar amanhã, você vai dar conta é comigo. Fecha a boca. Fecha a boca, vigia teus passos daqui para frente. Porque se você tocar em Jacó, porque se você abrir a tua boca para falar de Jacó, é comigo. É comigo que você vai dar conta. Irmão, deixa Deus, deixa Deus, deixa Deus. Deixa, a pessoa está lá, está rindo. A pessoa lá está armando. Olha para você, dá risadinha. Olha para você, zomba. Deixa que um dia Jeová vai falar, agora o negócio é comigo. Agora é comigo a coisa aqui. Agora sou eu que vou entrar aqui. Agora sou eu. Quero ver você rir na minha cara agora. Eu quero ver você debochar de mim agora. Deixa Deus lutar. Deixa Deus pelejar. Nós temos que confiar nesse Deus tão grande, tão maravilhoso, irmão. E ter um cuidado tão grande sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele não dormita, que Ele não dorme, que Ele não tosqueneja, que Ele não se distrai. Os olhos dele estão continuamente sobre a nossa vida. Continuamente Deus está olhando para nós. Deus está vendo, olha que Deus fala para Moisés na sarça, eu acho tão maravilhoso. Deus diz, tenho visto atentamente o que está acontecendo com o meu povo no Egito. Ele não está dizendo, olha, eu ouvi falar, olha, chegou um recado para mim. Não. Deus diz, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor, conheço as suas dores. Olha, quando Deus diz, conheço as suas dores, Deus está dizendo, olha, eu estou junto com eles ali, eu sei o que está doendo, eu sei o que está machucando, eu sei o que está magoando, eu sei exatamente quanto vocês estão sendo feridos, irmãos. Deus está junto conosco. Quando alguém se levanta para te ferir, é como se ele estivesse ferindo a Deus. Quando a pessoa levanta para falar mal de você, é como se ela estivesse falando mal de Deus. Pastor, eu não acredito nisso. Ah, é? A palavra de Deus diz que estava lá no deserto, lá o povo caminhando. Moisés tinha um irmão e uma irmã, Arão e Miriam. Quando eles estavam longe de Moisés, Miriam fofocou com Arão a respeito de Moisés. Falou mal de Moisés. A própria irmã
falando mal do irmão para o outro irmão. O que a palavra de Deus diz? Na mesma hora, Deus chegou e falou assim, ó, Moisés, Arão e Miriam, os três na tenda da congregação. Os três lá diante da minha presença. E aí Deus se dirige para Arão e para Miriam. Fala, quando eu quiser falar com vocês, eu falo por sonho, falo por profecia ou por revelação. Mas com Moisés eu falo cara a cara. Vocês não têm temor de falar contra o meu servo? Quem tomou as dores de Moisés? Moisés nem estava sabendo da fofoca, irmão. Moisés nem estava sabendo que a Miriam estava ali, ó, cozinhando ele lá na fofoca com Arão. Moisés estava sabendo de nada, mas Deus tomou as dores. E se Moisés não intercede por ela, ela teria morrido ali, diante de Deus. Porque ele intercedeu, ela ficou leprosa 7 dias, fora do arraial. Então, meu, Deus toma as nossas dores. Quando alguém está falando mal de nós, incomoda no ouvido de Deus. Quando alguém está tentando te passar atrás, quando alguém faz um mal para você, quando alguém te fere, quando alguém te machuca, irmão, pode ter certeza que Deus está sentindo isso. Pode ter certeza que está incomodando a Deus. Pode ter certeza que Deus não está satisfeito. Pode ter certeza que Deus vai tomar providência. Se você deixar na mão de Deus, se você não quiser agir por conta própria, se você deixar na mão de Deus, se você que tiver que chorar, você chora aos pés do Senhor. Se você tiver que abrir a sua boca e desabafar, desabafa aos pés do Senhor. Não vai abrindo a tua boca contra ninguém, não. Deixa Deus te defender, deixa Deus entrar na peleja, deixa Deus tomar a frente. Você vai ver o que Deus vai fazer. Esse é o nosso Deus. Essa foi uma lição maravilhosa que o Senhor me deu nesse texto. Quando Deus aqui, o Senhor me levou direto ao versículo aqui, 24. Quando Deus fala assim, ó, guarda-te que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Guarda, cuidado com o que você vai falar de Jacó. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que Deus é esse que tem ciúmes da gente? Deus tem ciúmes da gente, irmão. A palavra de Deus diz que aquele que toca nos ungidos do Senhor, toca onde? Na menina dos olhos de Deus. Para pensar o que significa essa expressão. Pensa que você está conversando com alguém, alguém tenta enfiar o dedo no seu olho. É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Você vai deixar ou você vai, opa! Imagina, irmão, quem tocar em você está querendo enfiar o dedo no olho de Deus. Você acha que vai ser uma coisa boa? Você acha que essa pessoa vai ter uma coisa boa da parte de Deus sobre ela? Não tem, irmão. Então deixa Deus entrar na peleja. Deixa Deus estar na tua frente. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Não vamos perder a nossa bênção. Não vamos perder a nossa paz. Não vamos perder o nosso sono. Não vamos perder as estribeiras. Deixa Deus. Deixa Deus lutar, deixa Deus trabalhar, entrega na mão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta palavra, Senhor. Porque através desta palavra nós vemos o cuidado tão grande que o Senhor tem pelas nossas vidas. Quem somos nós diante do Senhor, ó Pai? Nós não somos nada, Pai. Mas o Senhor tem ciúmes de nós, diz a tua palavra. Mas o Senhor tem um cuidado, um zelo tão grande pelas nossas vidas, que quando alguém começa a fofocar, falar mal de nós, isso incomoda o Senhor, chega nos teus ouvidos, ó Pai. Quando alguém se levanta para nos enganar, isso incomoda o Senhor. O Senhor não fica satisfeito, ó Pai, quando alguém se levanta contra os teus filhos, ó Pai, contra os teus ungidos. O Senhor não fica satisfeito quando alguém levanta a sua mão para prejudicar um servo e uma serva tua. Tu tomas a frente, ó Pai. Tu pelejas, Pai, por aqueles que são seus, aleluia. Ó Deus maravilhoso e santo, nós te agradecemos, ó Pai, nos ensina, Senhor, a sermos mansos e humildes. O Senhor Jesus Cristo nos fala isso, Ele nos dá essa instrução: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jacó aqui não precisou pegar a sua espada, Jacó não precisou entrar numa peleja, Jacó não precisou correr risco de vida, ele simplesmente confiou no Senhor, e o Senhor tomou a frente daquela situação, aleluia!
Ele não precisou abrir a boca para falar nada com Labão, porque o Senhor mesmo repreendeu a Labão, ó Pai. Que assim, Senhor, o Senhor esteja nos defendendo, nos guardando, nos livrando, nos defendendo, Senhor, de todo levante do inferno. E nós não tenhamos raiva, e nós não tenhamos ódio, nem ressentimento com qualquer pessoa, Pai. Porque, Senhor, o Senhor é quem zela pelas nossas vidas. O Senhor é quem toma as nossas dores. O Senhor é quem nos defende, Pai. Nos ensina a confiar e a descansar no Teu cuidado e na Tua proteção sobre as nossas vidas, Pai. Cobre-nos com o Teu sangue, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, nós te pedimos, em nome de Jesus.